Antes de meditar, qual a melhor forma de se preparar para meditar? Aos poucos você mesmo, você mesma vai descobrindo a melhor forma para você para começar a meditar. Eu tenho algumas sugestões que eu percebo que funciona para várias outras pessoas que meditam comigo e para mim mesma. O intuito de eu te falar todas essas sugestões é para vocês irem criando as melhores sugestões para vocês mesmos, tá ok? Tem 3 conceitos que eu acho importantes a gente parar para refletir um pouquinho quando a gente decide meditar. Tornar a meditação um hábito na nossa vida. Postura, rituais e comandos. Essa tríade pode ajudar bastante a gente a deixar que a meditação se transforme num hábito. Primeiro, postura. Qual a melhor posição para meditar? Aquela em que você está confortável. Essa é a melhor resposta. Não crie impedimentos para você meditar conectados a eu não sei sentar em posição de lótus, é desconfortável ficar sentado enquanto medita, eu não posso ficar sentado durante muito tempo por causa da minha lombar, por causa das minhas pernas, o que quer que seja. Afasta, limpa todas essas coisas da sua mente. Encontre uma posição confortável para meditar. É importante que seu corpo esteja um pouco mais relaxado para que você tenha uma boa meditação, para que você experimente uma meditação que realmente vai te levar a um relaxamento profundo. Mas não uma posição confortável que vai te fazer dormir. Se você dormir, você não está meditando. E no início, principalmente se a gente está muito cansado, muito cansada, é natural que o seu corpo entenda que esse momento de meditação é o momento de dormir. Porque de alguma forma ele já sabe que toda vez que você está relaxando é para você dormir. Então ele quer esse tempo de dormir porque ele quer, o seu corpo quer descansar, precisa descansar. Então se você dormir um pouquinho no início das meditações, se você estiver precisando descansar, relaxa. Beleza, então você meditou durante 5 minutos, depois você dormiu profundamente. Ok. Até que vai chegar um ponto onde você vai se ajustando e encontrando uma posição que seja confortável, que permita que você permaneça desperto. Desperta, tá? Atento, atenta. E daí eu preciso falar da coluna reta. O seu corpo gosta de estar com a coluna reta. Às vezes as minhas crianças, as crianças que estão meditando comigo, elas reclamam que tem que ficar sentados com a coluna reta. E eu ajudo elas a colocar uma almofadinha na coluna para deixar um pouco mais confortável. É possível sim meditar deitado, meditar deitada. Mas não usa aquele mega travesseiro que vai deixar o seu pescoço todo torto enquanto você está sentado, sentada. Se de repente você tem que usar um travesseiro mais alto, porque você tem refluxo, ou a sua cama de repente é um pouquinho mais inclinada, justamente porque você tem essa coisa do refluxo, ok, tudo bem, mas não algo que vá te deixar com o pescoço torto ou que vai doer o seu pescoço. Enfim, sempre procura uma posição onde você vai estar com a coluna mais reta. Seja meditando sentado, seja meditando deitada, seja meditando em movimento, em pé, andando. Procura estar com essa coluna mais reta, mais equilibrada. A coluna reta de verdade vai facilitar com que a energia passeie pelo seu corpo, com que a sua respiração seja mais profunda. Porque a partir do momento que você enche o peito, se você está dobrado, dobrada, vai ser estranho, você não vai usar todo o seu potencial. Se você está ali com a coluna reta, mas está com a cabeça caída, isso vai chamar um pouco o seu sono, ou isso vai chamar um estado em você de culpa, de desesperança, de tristeza, que é assim que a gente fica quando a gente olha para baixo. Então, coluna reta e o queixo aqui a 90 graus do peito, mesmo se eu estiver deitado,
se eu estiver caminhando, se eu estiver sentado ou sentada. Ajuda você a comunicar para o seu corpo que você deseja, traz a intenção, quer viver essa experiência de estar desperto, desperta, ao mesmo tempo que relaxado, confortável, ok? Rituais. Quando a gente cria um ritual em torno de algum tipo de atividade, fica mais fácil da gente ir tornando isso um hábito. Por exemplo, tem uma das pessoas que eu estou acompanhando regularmente com a meditação, que ela descobriu que ela gosta de acordar pela manhã, tomar um copo d'água em jejum, lavar um pouco o rosto e sem comer nada, ela vai para o sol e no sol ela medita. Ou ela faz algumas respirações profundas, ou ela vai de fato fechar os olhos e meditar através de uma música, através de um mantra, ou simplesmente em silêncio. Mas ela inseriu esse momento dentro do dia a dia dela. E isso ajudou muito ela a tornar a meditação um hábito. Tem outras pessoas que eu conheço que gostam de meditar mais pela noite. Então, depois que terminaram tudo que tinham para fazer, ou que disseram, chega, por hoje deu. E daí tem uma pessoa em particular que eu acompanho, que ele desliga todos os eletrônicos da casa dele. Televisão, computador, celular. Às vezes deixa o celular em modo avião se ele precisa que desperte qualquer coisa do tipo. E esse momento, depois que ele já comeu, depois que fez tudo o que tinha para fazer, ele vai para a cama dele e ele medita na cama dele. Então, esse ritual de ir se desligando, se desconectando, para ele faz sentido para esse momento da meditação antes de dormir. Veja, quase que coisas opostas. Ao despertar, eu só tomo um copo d'água, só passo aquela água no rosto e para o sol eu vou meditar. São momentos opostos do nosso dia, mas de alguma forma, para cada um deles faz total sentido convidar esse momento de meditação para acontecer dessa forma. Outra possibilidade é trazer uma respiração profunda quando eu chego no meu trabalho. Então, eu chego no meu trabalho, ou até nesse momento de quarentena, que muita gente está trabalhando em home office, quando eu saio da minha cozinha e vou para minha sala, começo a trabalhar. Antes de começar, de fato, ligar o computador, ou depois que eu já liguei o computador, já está ali tudo preparado, eu vou fechar os olhos e vou respirar profundamente, trazendo toda a minha atenção para o meu corpo, ou de olhos abertos, para como está o meu ambiente de trabalho, para observar a minha sala e, de fato, trazer toda essa minha presença para o trabalho. Isso pode ser algo muito interessante de se fazer. Um pouco mais profundamente, colocando a meditação como um hábito um pouco mais presente. No momento de conversar com uma outra pessoa, eu posso sempre observar a boca daquela pessoa, trazer atenção para a boca daquela pessoa, observar se é uma pessoa que fala com a boca bem aberta ou não, se é uma pessoa que sorri ou não, observar. Quem sabe observar os olhos. Posso trazer um convite para cada semana, para ir colocando a respiração nas conversas, colocando a plena atenção nas minhas conversas. Se eu sou uma pessoa que as pessoas dizem que não escuta ninguém, que tem dificuldade de conversar, isso pode me ajudar, por exemplo. Rituais. Fica mais fácil quando a gente cria um contexto para a meditação acontecer na nossa vida. 3. Comandos. Com comandos eu trago a ideia do mantra, a ideia das afirmações. Para mim, pessoalmente, como eu gosto muito do Om Mani Padme Hum, às vezes, quando eu estou totalmente
estou totalmente desconectada de mim mesma, ou com raiva de alguma coisa, ou reclamando demais. Às vezes só dentro da minha cabeça, às vezes inclusive externamente. E de repente, como eu já mantrei muito o Mani Padme Hum, de repente o Mani Padme Hum vem de novo na minha mente, automaticamente eu paro e dou uma respiração profunda. É como um comando para minha mente. Então isso para mim já acontece de maneira natural. Mas se vocês estão começando, vocês podem começar com um mantra que faça sentido para vocês agora. É melhor que seja assim. E pode ser um comando bem claro, como: este é o melhor momento para meditar. Este é o melhor momento para meditar. E eu fecho meus olhos e medito. Este é o melhor momento para meditar. E eu abro os meus olhos e respiro profundamente. Ali o comando há uma intenção. Eu explico intenção para as crianças, fazendo elas se lembrarem daquele abraço que elas dão quando estão com saudade de uma pessoa muito, muito, muito querida e vem essa pessoa. Qual a intenção que carrega nesse abraço? Qual é a intenção que elas dão esse abraço? E qual a intenção que elas colocam num abraço que elas não querem dar? Com alguém que elas acabaram de brigar e alguém está obrigando elas a fazerem as pazes e se abraçarem? Ou alguém que elas não conhecem e por algum motivo têm que abraçar porque são obrigadas? Como que é esse abraço? Totalmente diferente. Então, isso é intenção. Qual a intenção que eu trago para a minha prática de meditação hoje? Qual a intenção que eu trago para o hábito de meditar? Pode ser, por exemplo, como eu faço quando eu estou guiando uma meditação, que essa seja a melhor meditação para este momento, para esta pessoa. Que esta seja a melhor meditação para mim agora. Que esta seja a melhor meditação para esse grupo de pessoas neste momento. É uma intenção muito clara que eu estou colocando. E quando eu me conecto com essa intenção, eu relaxo. Eu pratico o não esforço. O que virá é o que vem para o melhor, para esse momento. Então, se eu trago essa intenção através de uma afirmação, eu me lembro, eu lembro a minha mente. De forma mais fácil eu conecto mente e coração. Não sei se vocês sabem, talvez não, várias das línguas orientais têm a mesma palavra para falar sobre mente e sobre coração. E aqui no Ocidente a gente tem essas palavras que, para além de diferentes, muitas vezes a gente considera até como coisas opostas. O caminho do coração é diferente do caminho da razão. Eu preciso ser racional, significa muitas vezes que eu preciso de segurar todas as minhas emoções e impedir que elas existam. Quando a gente traz essa ideia, esse conceito de que mente e coração são um só, é quase como se eu dissesse que comando e intenção têm de ser uma coisa só, porque a intenção é o que te faz vibrar, é o que te faz se emocionar, é o que te faz sentir. E comando é o que te faz trazer a clareza da mente, a decisão. Então, una comando e intenção para a sua prática, para iniciar a sua prática de meditação. E quem sabe até ali associe comando e intenção, visualização e emoção durante a sua prática de meditação, que ela vai sim se tornar mais profunda, mais sincera, mais honesta, mais verdadeira para você mesmo, para você mesma.